nós não agimos por instinto. É por isso que hoje nós vamos usar essa mente brilhante que Deus nos deu para poder compreender as sanções da cruz, e uma vez que colocarmos ela na nossa vida, vamos vencer essa batalha espiritual para a glória de Deus. Logo então, o Senhor Jesus ele vai, e ele começa com um sermão muito bonito, dizendo: bem-aventurados sois os que choram. Naquele momento quase todo mundo do Oriente chorava. Roma colocava um imposto muito caro. A cada 10 sementes que as pessoas ganhavam naquele tempo, cerca de 80% vivia da agricultura. E conforme eles ganhavam, segundo o historiador Bill O'Reilly, vai dizer que dessas 10 sementes, 6 sementes tinham que ser devolvidas para Roma, 2 sementes serviam para eles se alimentarem, e outras 2 eles tinham que guardar para a próxima safra e fazer elas se transformarem em 10 sementes, para poder não morrer de fome. É por isso que a estatística de vida daqueles homens não passava de 40 anos de idade. Jesus morreu com 33, mas no contexto em que ele vivia, ele não estava novo. O contexto de hoje, que ele estaria novo. Mas naquele momento ele morreu praticamente na idade de acordo que as pessoas morriam. As pessoas morriam de fome, as pessoas choravam miséria, as pessoas viviam circunstâncias tão calaminosas que viviam dia após dia alimentando uma depressão em si mesmo e sem esperança. Os judeus tinham esperança no Messias, mas o Messias desapareceu e eles não compreenderam que era o Messias. E logo então Jesus olha para aquele homem e diz: todos vocês que estão chorando são bem-aventurados, porque haverá, não se preocupe, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele já falava do Consolador que haveria de vir. Naquele momento é tão profundo, porque se Roma não dava comida, ele multiplicava pães e peixes. Se Roma não garantia a saúde, ele garantia a saúde do seu povo. Então as pessoas começam a compreender que o reino de Cristo não era comida, não era bebida, não era dinheiro, mas o poder de Deus garante tudo na nossa vida, a respeito de uma vitória tão incomensurável que ele ia dar, e que todos iriam ficar pasmos. Ninguém tinha conhecido ninguém que tinha ressuscitado dentre os mortos, mas ele garantia que ele viveria mesmo depois de ser encerrado pela morte. Pois bem, o dia vai chegando, vai se aproximando, e de repente aquele homem sobe o monte do Getsemane, e quando ele chega lá naquele jardim bonito, onde ele foi prensado, como de fato a oliveira era naquele tempo para poder produzir, ele chega lá e ele chama 3 dos seus melhores discípulos, aqueles que lhes eram mais confiáveis, mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Eles não conseguem acompanhar o Senhor na sua rotina de oração, e eles dormem. Então o Senhor agora está prestes a ser pego. Ele sua sangue, porque ele sente o peso da batalha espiritual de carregar pecados que não eram seus. A pior coisa que existe, meu irmão, é carregar problema que não é nosso. A pior coisa que existe é nós simplesmente levarmos problemas que nós não trouxemos para a nossa vida, mas pessoas trouxeram para a nossa vida. Se é difícil carregar o problema, os pais levarem os problemas dos filhos, os filhos levarem problema dos pais, da família, de amigos, imagine levar o problema do mundo inteiro nas suas costas. Era isso que um mestre sentia. A agonia era tanta que, na proporção que ele suava, os seus poros se abriam de modo mais sobrenatural, de modo antinatural, extraordinário, e ele começava então a suar sangue, e aquele sangue ia colando na sua roupa, e aquele vento frio batia na pele dele e coagulava, aquele sangue secava, ficava duro, e naquele momento ele sente uma dor de cabeça, ele começa a ficar desnutrido, água e vitamina estão saindo do seu corpo, e de repente ele não tem nenhum alimento por perto. E quando ele então vai começando a ficar numa condição física deplorável, o dia vai amanhecendo, a sua intercessão dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, começa a acabar. E de repente ele encontra um de seus discípulos, que havia saído do pé do monte, chamado Judas Iscariotes. Chega para perto dele, ele está fragilizado fisicamente, mas ainda iria sofrer muito mais. Ele iria continuar sofrendo golpes físicos, morais e psicológicos, até que ele viesse desistir, mas para vergonha de Satanás, ele não desistiu. Quando ele chega então e vai passando por aquela via, automaticamente ele é levado para a Torre Antônia, vai ser julgado. Logo depois de ser identificado por Judas, com um beijo, ele vai então, depois de ser julgado, ser posto uma coroa de espinho na sua cabeça,
15 centímetros de espinho, furando a cabeça de um homem que estava há quase 2 dias sem se alimentar e havia passado um problema físico em cima do Getsêmani. Ele estava com uma profunda dor de cabeça, e agora aqueles espinhos vão permeando a sua massa cefálica, e ele vai sangrando mais ainda. O sangue não para de escorrer, mas não era sangue, era amor. Por mais que fisicamente fosse sangue, era a expressão do amor dele pela igreja que ele iria salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Na proporção que o sofrimento vai se potencializando na vida do mestre, ele começa então a ser levado da torre até o Gólgota, 602 metros, de um lugar íngreme, e ele coloca sobre as costas um pedaço de madeira que ia de um braço ao outro, com mais ou menos 60 quilos. Ele ainda não tinha comido, ele ainda não tinha bebido, ele estava com uma pressão terrível na cabeça. Eu imagino que a labirintite, problemas, a sua visão começou a ficar anuviada. E segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, vai dizer que quando ele ficava meio tonto e ele virava para um lado porque ele perdia a direção, a chicotada endireitava o seu caminho e ele voltava para o outro e tinha que acertar novamente. Os seus joelhos queriam dobrar e ele toma então cerca de 40 chicotadas, 39 chicotadas, cerca de 460 feridas são abertas em seu corpo, porque cada chicotada denotava cerca de 12 aberturas de feridas, porque havia uma ferramenta em que os que açoitavam, chamado de azorrá, e ela tinha pedaços de ferro, pedaços de ossos, pedaços de prego, e toda vez que batiam nele, 12 feridas se abriam no seu corpo. A dor era imensurável, mas ele se mantia calado. A dor era inimaginável, mas ele procurava calar, porque precisava a profecia se cumprir. O cordeiro tinha que ir mudo para o matadouro. Ele começa a sofrer esses golpes físicos, mas ele estava começando a ter a sua audição, a sua visão, os seus sentidos começando a ficar mais amenizados, piorados. E de repente ele começa a ouvir ainda pessoas que ele curou, pessoas que ele salvou, pessoas que ele libertou, andando na multidão e cuspindo no seu rosto. Além de cuspir no seu rosto, ajudavam os soldados a agredi-lo. E as pessoas, dotadas de uma ingratidão, começam a tentar ferir o psicológico do nosso Cristo. Ele vai chegando, vai sendo erguido numa cruz. De um lado está Dimas, do outro está Gestas, 2 criminosos de crimes diferentes, de circunstâncias diferentes, e ele é colocado, o santo colocado entre os pecadores. Por mais que para muitos pareça prejuízo, a melhor coisa que tem é colocar um santo entre pecadores. Louvado seja Deus, porque sempre haverá salvação quando um santo está perto de um pecador. Pode um pecador zombar de você, mas outro certamente vai estar com o coração aberto para ouvir o que você tem a dizer e vai pedir para entrar no paraíso junto com você, meu irmão. Há uma profundidade nisso. O sofrimento, ele morre. Ele diz na cruz as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. E ele rende o espírito e morre. Após morrer, ele vai ser conduzido por José de Arimateia e Nicodemos e vai ser posto dentro do sepulcro. Quando ele é posto dentro do sepulcro, o seu corpo morto envolvido num pano, as suas feridas colando novamente naquele pano, eu imagino que ele devia estar pelo menos uns 7 quilos a 10 quilos mais magro, uma figura totalmente difícil até mesmo de se olhar. Não limparam ele direito. José de Arimateia teve que comprar o corpo para limpar o nosso mestre. E quando aquele homem é colocado lá, a morte senta do lado dele, se reúne com os demônios e começa então, naquele momento ali, um cântico de uma pseudo-vitória. Eu preciso esclarecer algo. Mas Mateus, o diabo não sabia que ele iria ressuscitar. O diabo conhece a Bíblia, mas ele não tem inspiração para fazer com que a Bíblia se associe ao futuro. O diabo não consegue ter a inspiração de Deus para saber o momento do cumprimento das coisas. Isso é uma iluminação que Deus só deixou para você e para mim. Então toma posse, louvado seja Deus. O inimigo começa a ficar preocupado e acha que venceu. Ele acha que encerrou o Senhor Jesus naquele lugar. E quando de repente eles estão festejando, algo começa a acontecer. A noite de sexta-feira cai, o dia de sábado começa. As mulheres tentam olhar
tentam olhá-lo no sepulcro, mas ele estava totalmente de forma inviável que pudesse ser visto. O sepulcro, a pedra estava lacrada, não conseguiam ter acesso visual ao que estava lá dentro, mas não era para ter mesmo. O Senhor precisava ir lá para ressuscitar aquele corpo. Quando de repente a morte começa, junto com os demônios, a glorificar, é interessante que isso que eu estou falando tem base. Tanto que Paulo diz, ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque por um momento ela pensou que estava com vitória. Aí ele pergunta, porque essa pergunta foi depois da ressurreição. Logo então que a morte está olhando para ele, passa o dia de sábado e cai o dia de sábado, começa então o dia de domingo. Nesse momento o Espírito de Deus desce sobre o corpo de Jesus. E quando chega naquele corpo, algo começa a acontecer. A sua língua que havia enrolado, a sua musculatura, o seu sangue que não estava mais na sua pele, de modo sobrenatural, sem sangue, as suas veias, os seus vasos sanguíneos começam a se bombear de uma energia espiritual. Aquela língua se desenrola. As células que haviam sido destruídas começam a se reorganizar. O processo de fagocitose começa a acontecer. E o mestre começa novamente o seu coração a bater. A morte começa a olhar para ele e pensar: mas o que está acontecendo? Eu tinha encerrado ele aqui, mas ele ainda está de olhos fechados. Ela olhando direto na face dele, seu sistema nervoso vai sendo recomposto, mas agora ele não sente mais dor. O seu sistema motor vai sendo recomposto, e de repente o seu corpo começa a tremer, conforme aconteceu com Lázaro. E por último, as suas pálpebras se levantam e os seus olhos encaram a morte. E quando a morte pensa que ela tem vitória, ele olha para ela e fala: me dá a chave do inferno e da morte. Ele começa a ter vitória naquele lugar e sancionar as leis que iriam dar vitória para a igreja. O seu corpo se põe sobre os pés, e agora ele não está mais preso à lei da gravidade. A morte pensa que tombou um homem, mas na verdade ela estava levantando uma igreja. E quando aquele homem se põe sobre os seus pés, ele agora olha para a morte, e o anjo que está à sua frente faz com que a pedra do sepulcro se remova. E ele então, as sanções da cruz. A primeira sanção que nós lemos em João capítulo 19, verso 30, foi porque antes dele morrer ele fez uma intercessão pela igreja. Ele disse: está consumado. Fala comigo: está consumado. Mais forte: está consumado. Quando ele diz está consumado, tetelestai em aramaico significa está pago. Ele simplesmente pega a dívida que o homem tinha para com Deus, a dívida do Éden, do primeiro Adão, de ter pecado contra Deus, transgredido as suas leis. E ele, como segundo Adão, diz: não tem mais dívida nenhuma. O diabo nunca mais vai poder colocar uma pessoa no rádio novamente. O diabo nunca mais vai poder encerrar um crente na vergonha do seu pecado. Paulo vai escrever lá na frente: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Se você pecou essa semana, esse mês, ou pecou algum dia na tua vida, e o inimigo está acusando você desse pecado, está dizendo a você para parar por causa disso, para parar o teu ministério, para parar suas atividades na igreja, para parar de vir para a casa do Senhor. Se você veio a essa casa hoje e está pensando que você é indigno de se entregar ao mestre por causa de uma acusação, de um demônio chulé que está olhando para você e dizendo para você parar, eu quero te dizer: grita para ele o que o Salvador gritou na cruz: está consumado, está pago. Não há acusação contra você. Levanta suas duas mãos lá em cima e diga: eu sou livre. Fala: o Filho do Homem me libertou e eu sou
verdadeiramente livre. Aleluia. Você pode continuar pecando, e João fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Paulo escreve para Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Sabe por quê? Porque foi o homem que morreu por você. O primeiro homem a entrar no céu, de carne e osso e sem sangue, Jesus de Nazaré, filho de Maria, aquele protótipo humano, aquele Deus que se vestiu naquela carne para sofrer por nós, gritou que está pago. Então, meu irmão, nada mais pode vencer você através de acusação. A primeira sanção da cruz é essa, porque antes disso o inimigo encerrava as pessoas na morte. A própria lei causava morte. Acã pecou, o que aconteceu? Morreu. Nadab e Abiú pecaram, o que aconteceu? Morreram. Todos que pecavam tinham que ser mortos pela própria lei, mas a lei se manifestou em carne para poder nos revelar a graça. E o que a graça diz? Vai e não peques mais. Ele te libertou do pecado. Mas tem uma coisa: é para ir e não pecar. Amém? A segunda sanção é muito interessante, porque a segunda sanção é a vitória sobre os demônios. E nós lemos aqui Colossenses 2,15, lembra? E ele expôs publicamente todos os principados e potestades. O que significa isso? Antes que de repente você pensa que nos 3 dias que ele estava morto, ele foi lá no inferno, né? Dançou samba na cabeça do diabo. Não foi bem assim. Na morte, o inimigo já tinha sido derrotado. Jesus não precisou de um cenário de teatro para poder vencer. A Bíblia não diz que ele roubou a chave da mão da morte e do inferno. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte. Esse tem significa que ele possui essa chave a partir do momento que ele ressuscita. E quando ele vence esses demônios, o interessante é que a lista de demônios que ele vence é muito grande. Ela olhou para mim, baixou a cabeça e começou a cair endemoniada. Segurei ela, expulsei o demônio. E depois o marido dela, o namorado, não sei, falou assim para mim: quando você chegou aqui, a gente viu você todo de branco, e a gente não conseguia olhar direto para você. Eu falei assim para ele: na minha vida a cruz foi sancionada, e eu tomo posse da vitória que Jesus teve sobre todos os demônios. Ela foi liberta e eu acredito que vai permanecer na presença do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O Evangelho é muito mais do que grito. Você não precisa empurrar ninguém, gritar, fazer alvoroço, humilhar ninguém, ameaçar ninguém, lançar maldição sobre ninguém. Jesus, ou Ele te usa ou você usa Ele. Se você tentar usar Deus, o efeito dessa pseudo-manifestação espiritual certamente será mentirosa, efêmera e passageira. Portanto, se Deus te usar, certamente os sinais seguirão a você, e de modo tão verdadeiro que todos vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso é preciso entender que a sanção da cruz é para que nós possamos executar o que o Senhor colocou na nossa vida. A terceira sanção é porque Ele restaurou a comunhão. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus só descia sobre reis, profetas e sacerdotes. 3 classes: o profeta era ungido no ventre, o sacerdote era ungido no dia da sua consagração, e o rei era ungido também quando Deus direcionava. Naqueles momentos então só 3 classes recebiam, os outros ficavam à mercê e na sombra da unção que descia sobre os 3. Portanto, um dia Joel, quando Jesus Cristo morre, Ele vai sancionar o Espírito descer sobre toda a carne. E 50 dias depois, estava parecido com hoje, estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, quem sabe pode ser de Eldorado, em que estavam assentados. E foram vistas por eles, foram contempladas por eles, línguas repartidas como que de fogo, o qual pousava sobre cada um deles. E depois daquele momento, meu irmão, o Espírito se apossou daquele lugar, e quem era inculto conseguia falar coisas profundas.
Quem não tinha ousadia, teve ousadia. Sabe o que eu preciso? Da sanção do Espírito de Deus para restaurar a comunhão na minha vida. Agora, sabe o que é interessante? O triunfo de Deus sobre Satanás. Alguns pensam, eu já vi alguns teólogos dizendo erradamente, que quando Jesus fala em Mateus 16, 18, que ele edificaria a sua igreja, ele fala: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificar a minha. Escute, ele já tinha a igreja, porque a igreja já estava como lei, ela já tinha que existir, estava profetizado que ela ia existir, mas ele ainda iria edificar, porque quando ele fala isso, ele ainda está vivo, não cumpriu a sua missão. Ele fala edificarei, o verbo aqui está no futuro, no tempo perfeito do grego. E ele significa, quando ele diz edificarei, significa um dia eu vou morrer, vou sancionar que a igreja vai estar edificada sobre mim, e uma vez que ela estiver edificada sobre mim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não entendo, não sei porque você não deu um glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero que todo Eldorado escute isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor em Eldorado, a igreja do Senhor em Campos, no Rio, no Brasil, no mundo todo, tem que tomar posse da sanção da cruz. Não prosperará, não prosperará. Ele iria edificar ainda, mas para nós que vivemos depois desse tempo, ele já edificou. E ele falou: a igreja é minha igreja é pronome possessivo, a igreja é dele. Então, meu irmão, qualquer um que se levanta contra a igreja tem que se ver com o dono dela. Se alguém mexe com o seu carro, vai se ver com quem? Com você. Se alguém mexe com o filho de uma mãe, esse filho é menor de idade, ele vai se ver com quem? Com a mãe. É ou não é? Se mexe de repente com alguém que tem alguma relação de posse contigo, vai se ver com quem? Contigo. E quem mexe com a igreja, vai se ver com Jesus. Por isso, meu irmão, toma posse novamente. Praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Fica tranquilo, fica com medo da guerra não, nenhum mal te sucederá. A gente vai passar por essa guerra e vai sair melhor do que entrou. Aleluia! Nós vamos passar por ela marchando e vamos sair melhor do que entramos, para a glória de Deus. Ainda que ele não apareça, pode aquecer a fornalha e me coloca lá dentro, porque eu sei em quem tenho crido, ele é fiel para me dar vitória. A comunhão foi restaurada, porque antes o Senhor falava: sou contigo, mas quem era o interlocutor? Um rei, um profeta ou um sacerdote? Agora ele vai e fala assim, Mateus 28, 20. Pastor Fernando que gosta dessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que ele fala convosco e não contigo? Porque a presença de Deus só se manifestaria a partir dali, não mais no individual para o profeta, não mais no individual para o rei, nem mais no individual para o sacerdote. É coletivo, porque igreja é onde tem 2 ou 3 reunidos. Eis que estou ele só se manifesta onde tem 2 crentes cheios da presença dele e concordando com ele. Mas se eu orar sozinho e estiver sozinho, Deus não vai me entender? É claro que ele vai. Mas a presença dele, meu irmão, certamente terá mais evasão quando você largar a individualidade e começar a adotar a ideia da coletividade do corpo. Se alguém diz para você que não vale a pena congregar porque é difícil viver, tudo bem, fica com a ideia da pessoa e juntinho com Satanás, porque eu prefiro ficar com a ideia de Cristo. A manifestação de Cristo está conosco. Ele disse que estaria convosco, mas a manifestação dele está conosco, porque certamente ele está nesse lugar. Além dele restaurar a comunhão, já estou terminando, ele também dá vitória sobre a morte. Ele garante a vitória sobre a morte. Isso aqui é profundo demais, porque tem um povo que não vai morrer. Tem um povo que não vai morrer. Tem um povo que vai ser colhido antes.
Tem um povo, aleluia. Paulo falou assim em 1 Coríntios 15: assim como foi com ele, será conosco. Aí ele vai e fala: nós que ficarmos vivos, não precederemos com os que dormem. Seremos o quê? Arrebatados. Se tem alguém que vai ser arrebatado, dá para dar um sinal de glória a Deus aí, então. Quando ele fala seremos arrebatados, é interessante, porque também está no coletivo. Só vai ser arrebatado quem vive em comunhão. Mas você sabia que a palavra arrebatado no grego é harpazo, que é o 47. Mas a última sanção da cruz garante a nossa entrada triunfal lá na eternidade. E o Salmo 24 trata isso de maneira bem profunda e bem interessante. Nós vamos ver, por exemplo, Salmo 24. Está escrito, primeiro fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração, limpos de mãos, e traz uma série de características que não se deixa levar pela vaidade. Então fala de um povo que está indo para o monte cultuar, e esse povo tem princípios que agradam ao Senhor. Esses princípios que agradam ao Senhor estão sendo apresentados no monte. Do monte ele vai e fala assim, do nada, Davi está escrevendo o cântico e o Espírito Santo toma posse dele ali, fala: Davi, chega de falar de monte, sobe um pouquinho. Fala assim: mas como assim, Senhor? Ele vai e fala: Davi, diga para o meu povo, Efatá Shayahi Haimeler Kevodou Adonai, abre portas e portões, abre portas para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Quando Davi está escrevendo isso, ele fica pasmo, porque ele diz assim: bem, abre portas e portões eternos. Segundo a cultura judaica, quem disse isso foi um anjo, que falou para o outro. O anjo estava vendo o rei entrando, e ele disse: abre a porta. E a porta aqui no hebraico é Shaiá. E Shaia significa porta humana, porta, ferramenta de abrir e entrar dos homens, feita por homens. E a primeira porta que o rei passou não foi uma porta terrena quando ele estava vivo. Ele só foi coroado rei quando ele ressuscitou. A primeira porta que ele passou foi a pedra do sepulcro, que foi aberta pelo anjo que disse para abrir. Quando o anjo diz: abre porta, e o anjo não entende, mas abrir para quem? Para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Você não está vendo ele ressuscitado? Você não está vendo o corpo dele aí? Está vendo que as feridas não lhe tocam mais? E de repente o Rei da Glória vem, e ele então abre a porta do sepulcro, e o poderoso e forte na batalha vai passando. E quando ele sai dali, ele sai para dar vitória para a igreja. Ele sai dali, olha para as duas Marias, encontra com elas. Depois ele aparece para Pedro, para os 12, para 500, depois para os 12 de novo. E quando ele aparece, ele fica com eles dizendo coisas a respeito do reino de Deus. E depois ele fala assim: está chegando o dia que eu vou voltar, não mais fisicamente, mas para habitar em seu coração através do Espírito Santo. A primeira porta foi aberta, e depois que essa porta foi aberta, nenhuma porta do inferno prevalece contra nós. Porque a partir do momento que a porta do sepulcro foi aberta, não tem lacre de Roma que contene a porta do sepulcro. Não tem guarda pretoriana que consiga segurar o mestre de ir até aqueles que acreditaram nele enquanto ele ainda estava vivo como homem. Você está entendendo, meu irmão? Isso é muito forte. Ele abriu aquela porta, passou por ela para alcançar você. E ele deseja encontrar pessoas o tempo todo. Ele não para nos 12, ele vai atrás de Paulo. Ele vai se manifestando, ele impulsiona os 12 a ir para o mundo inteiro. Pedro fica meio acomodado, ele fala: vou ter que mandar uma perseguição para tirar Pedro de Jerusalém. Está entendendo a função da perseguição? A perseguição transforma um crente mordomo em crente missionário. A perseguição transforma um crente de Jerusalém em crente de todo o mundo e confins da terra. Mas não para por aí. De repente Davi continua escrevendo, e o anjo fala a mesma coisa, volta a mesma passagem, só que agora o tom é diferente. Ele fala assim, ó, de novo:
abre portas, perdão, agora ele fala, abrem portais eternos, para que entre o Rei. Aí o anjo pergunta de novo, quem é o Rei da Glória? Ele não responde mais, o Senhor poderoso na batalha, Adonai El-Gibor Tzidkenu. Ele responde diferente, o Senhor dos exércitos, Adonai Tzidkenu. Por quê? Porque aquele que é poderoso na batalha era o guerreiro, e ele, enquanto estava com os 40 dias aqui na terra, ele ainda não havia sido promovido a Senhor, mas depois que ele é de fato assunto aos céus, ele é promovido a Senhor. E ele agora não é mais aquele que batalha a batalha dos cristãos. Os cristãos batalham suas próprias batalhas em nome dele, porque ele foi promovido a Senhor dos exércitos. E quando fala abre portais em vez de portas, é porque de fato ele não iria passar pelo sepulcro de novo, mas iria acontecer o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 em diante, que fala, e naquele dia haverá um sumo pastor, que entrará na cidade santa, com as suas ovelhas atrás. Sabe o que é interessante? Davi, em sua limitação, não foi capaz de compreender, porque Jesus é rei para Israel, mas para a igreja ele é pastor. Quando Israel olha para Jesus, ele vê o rei, mas quando a igreja olha, ela vê um pastor. Quando Israel olha para Jesus, ele vê um homem com coroa, vê um homem, tanto que o ancião olhava e via o leão, mas João olhava e via o cordeiro. Eles estavam vendo seres diferentes? Não, é porque João representava a igreja, e a igreja não tem rei, a igreja tem Senhor e tem um bom pastor sobre ela, Senhor dos exércitos que peleja a sua guerra. Fica sobre os seus pés nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, ele rasgou a cédula e não há mais acusação. Fala comigo, ele edificou a igreja e me deu vitória sobre os demônios. Fala comigo, ele restaurou a comunhão e está conosco. Fala, ele me garantiu que eu posso qualquer hora não morrer, mas ser arrebatado. Fala, ele também me garantiu que assim como ele passou pela porta do sepulcro, e aqueles que creem nele passarão pelos portais da eternidade. Aplaude a ele bem forte. Vem louvar, filho. Aleluia. Pega na mão desse crente cheiroso aí, se sobrou ainda, vai. Vê se ele está acreditando ou se ele está pensando assim, é só mais uma mensagem de mais um culto de domingo. Se ele não está animado para a batalha, ele vai se animar agora, amém? Se ele está meio xoxo, ele vai se levantar agora, amém? Porque quando Jesus está presente na igreja, ele toca a nossa vida de forma tão sobrenatural, que a fraqueza espiritual vai embora. Não sei se você já teve essa experienciação. Chega na igreja fraco e sai forte. Chega na igreja triste e sai alegre. Chega na igreja doente e sai curado. E hoje pessoas vão sair curadas daqui. Chega na igreja sem resposta e encontra a resposta, porque esse lugar há alguém que cuida dele. E assim como ele curava, como ele libertava, como ele salvava e fazia maravilhas, ele continua a fazer do mesmo jeito. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje o perdão. E você que quer tomar posse desta palavra, se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. E você vai tomar posse de modo tão poderoso que Deus vai te transformar numa máquina de colocar demônio no inferno. Deus vai transformar você num cristão tão cheio da presença dele, meu irmão, que os demônios lá no teu trabalho vão dar um grito de derrota só em ver a tua presença. A batalha vai começar, a batalha vai começar, a batalha vai começar. Aleluia.
profetizar pessoas curadas aqui. Pessoas vão ser restauradas de dentro para fora, meu irmão. Deus está devolvendo o vigor para você. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E põe as mãos sobre eles e vão orando. A fraqueza está indo embora. A culpa está indo embora. Começa o ensaio desse monte, porque você vai cantar lá na eternidade. Aleluia! A Ele! Pega suas mãos. Tributa a Ele a glória. Valeu a pena, meu Deus! Receba esse renovo da parte de Deus, meu irmão. Recebe aí esse renovo. Deixa queimar, deixa acender. Poderoso Deus e eterno Pai, há pessoas aqui acreditando no que o Senhor fez na cruz por elas, meu Deus. Pai, essa palavra ardeu no meu coração, me confrontou. E eu preciso, meu Pai, juntamente com essa igreja hoje, tomar posse dessa palavra. Pai, debaixo dessa unção envolvente, debaixo da Tua presença que está manifesta nesse louvor, eu quero te pedir, meu Pai, toca nesse crente, Jesus. Toca nesse homem, nessa mulher, meu Rei. Arramando de remanará, rebrafaia. Começa, meu Pai, a acender ele da cabeça aos pés, Senhor. Tira a culpa dele, cura o interior dele, meu Pai. Transforma ele num guerreiro com capacete, escudo, couraça, sapato. Este Deus, meu Pai, tira as lágrimas, Senhor, da acusação. Todo dardo inflamado que atingiu ele hoje, meu Pai, como profeta do Senhor, meu Deus, nós arrancamos, a igreja tira, Senhor, toda a legalidade do mal sobre você. Meu Deus, nós hoje usamos a autoridade que o Senhor, meu Pai, manifestou naquela cruz. E na proporção, meu Deus, que as pessoas vão sendo tocadas aí pelo Teu Espírito, pelos intercessores, a enfermidade sai, o demônio sai, a fraqueza sai. Deus começa a manifestar o Teu poder, meu Pai. Começa a revigorar a vida desse homem que já foi uma bomba nas Tuas mãos, hoje está caído. Ah, Jesus, levanta esse jovem, levanta essa jovem, levanta o ministério dessa pessoa, meu Pai. Torna ele e ela o embaixador do Teu reino, meu Deus querido, lá na casa deles. Está difícil suportar tantas coisas, mas o Teu Espírito vai levantar, meu Deus. Adore comigo.
Só Ele é digno desse louvor. O que Ele fez na cruz, meu irmão, foi para você tomar posse. Evangelho é prático. Aplaude a Ele bem forte. Mais forte. Seja aplaudido, Rei. A igreja te reconhece, Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aguardo vocês amanhã às 20 horas. Fica aí mesmo para a gente dar a bênção. Amém. Quem quiser possuir a apostila, que é o roteiro nosso, ali fora tem algumas. Gente, ó, a proporção dos dias a gente vai providenciar mais para fornecer para quem desejar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja todo o povo de Deus aqui, toda a face da terra, hoje e sempre. Amém? Não se esqueça do povo que está com Margarete até meio-dia e o povo que está comigo até meia-noite, no nosso jejum. Até amanhã, se Deus quiser.